Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A igreja que é estabelecida por Jesus Cristo, através dos apóstolos, ela é uma igreja viva que funciona como um corpo dinâmico. Quando Jesus está ali junto com os discípulos, em Mateus capítulo 16, e ele pergunta para os seus discípulos: quem que o povo diz que eu sou? Quem que as pessoas estão falando que eu sou? E os discípulos falam, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros falam outras coisas. E quando Jesus fala para eles: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então ele fala para Pedro: Pedro, eu também lhes digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus ele está falando ali para Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, você é fragmento de pedra. Quando nós vamos ver na tradução do grego, você é fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, que significa rocha grande, não é o mesmo significado da palavra pedra anterior. Ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus Cristo, ele estabelece a igreja, e eu creio que isso caiu no coração dos discípulos, porque depois, quando Jesus, ele entrega a vida dele naquela cruz, e ele ressuscitou, ele passa mais 40 dias ali junto com os seus discípulos, ensinando sobre o reino dos céus, e depois os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo, e eles começam a pregar o evangelho, e a igreja do Senhor, ela começa a ser edificada. Então a igreja do Senhor, ela não é um templo físico. A igreja do Senhor não é um templo físico que ela fica estagnada, que ela fica parada. A igreja do Senhor é um corpo dinâmico, é um corpo que se move. A igreja do Senhor é um corpo que avança, e você faz parte dessa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. O Senhor, ele não está nos chamando para ficarmos parados. O Senhor, ele não está nos chamando para vivermos dentro de 4 paredes. E um dos significados de igreja, que é a eclesia, é chamados para fora. O Senhor, ele nos chama para avançar. O Senhor, ele nos chama para edificar a igreja, e ele nos chama no nome poderoso dele, para vivermos coisas sobrenaturais e avançarmos com o reino dele por essa terra. Amém? Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 21. Quando nós falamos que a igreja, ela não é uma construção física e fica parada, que ela é um corpo em movimento, ela é um corpo dinâmico. Esse corpo tem o cabeça, que é o próprio Jesus. Jesus, ele é o cabeça do corpo. Jesus, ele é a cabeça do corpo. E nós somos o corpo dele. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, quando nós lemos a partir do versículo 12, Jesus, ele fala, aqui Paulo ele está falando sobre que a igreja, ela tem muitos membros. E esses membros, eles formam um corpo. Que não tem como um membro falar para o outro: eu não preciso de você. Não tem como a mão dizer para o pé: eu não preciso de você. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. E aqui em 1 Coríntios 12, 21, diz assim: os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então aqui o Senhor, Ele está nos mostrando a importância de cada um no corpo. Não tem como no corpo de Cristo a gente virar para uma pessoa e falar assim, eu não preciso de você. Não tem como eu virar para alguém e falar assim, eu não preciso de você. Não tem como eu caminhar junto com você. Porque você tem uma personalidade, você tem um jeito, e esse meu jeito não bate com o seu jeito e a gente não dá certo. A minha função dentro do corpo, aquilo que eu faço, se eu virar para alguém e falar assim, olha, eu não preciso da sua função, eu não preciso disso que você faz. Um exemplo, eu sou líder do Ministério de Jovens da igreja. Eu, como líder do Ministério de Jovens, falar para os nossos irmãos que ficam no estacionamento. Meus irmãos, eu não preciso de vocês. Quando o irmão, ele vem com toda a educação e fala assim, olha, você pode estacionar aqui? Não, eu não preciso de você. Eu não preciso do seu trabalho, eu não preciso da sua ajuda, eu sei aonde que eu tenho que estacionar o meu carro. Que ignorância, que soberba. Nós não podemos agir dessa forma e falar que nós não precisamos uns dos outros, porque cada um aqui tem uma função específica. Cada um aqui tem uma função específica dentro do corpo. E aqui nessa parte, a partir do versículo 21, começa a falar sobre aqueles membros que eles não têm honra. São aqueles membros que nós não damos tantos valores para ele. Um exemplo disso que a gente pode trazer para o nosso corpo físico é o nosso dedinho do pé. Tão pequenininho, tão feinho de vez em quando, né? Mas quando você, não sei se já aconteceu isso com vocês, meus irmãos, quando você está caminhando na sua casa, tem aquela quininha de parede, e você sabe, dá aquela batida. Não importa se aquela batida é fraca, não importa se aquela batida é forte, mas no momento, o seu corpo inteiro, ele começa a sentir aquela dor, porque você bateu o seu dedinho do pé. O corpo todo sente. Um membro ali tão pequenininho. E o corpo todo começa a sentir. Então, aqui Paulo ele está ensinando que nós não podemos desprezar ninguém. Nós não desprezamos ninguém, mas nós estamos caminhando juntos. Nós entendemos a importância de cada um dentro desse corpo. O jovem, ele não fala para o mais velho, eu não preciso de você. O mais velho não fala para o jovem, jovem, eu não preciso de você. O jovem não fala para a criança, criança, eu não preciso de você, porque você só corre pela igreja e fica fazendo bagunça. Da mesma forma, a criança, ela pode falar para o mais velho, eu não preciso de você, sendo que precisa totalmente. Nós temos que honrar uns aos outros. Esse é um princípio do Senhor para as nossas vidas como igreja. Honrar uns aos outros. Entender que nós precisamos uns dos outros. E nós não desprezamos ninguém. Ninguém. Nós não desprezamos aquele que está mais tempo na igreja, nós não desprezamos aqueles que estão há pouco tempo na igreja, mas nós não tratamos com imparcialidade as pessoas, mas nós estamos caminhando juntos, nós entendemos o valor um do outro, porque dessa forma o Senhor Jesus estabeleceu a igreja dele. Porque, meus irmãos, se nós não entendemos isso na nossa caminhada cristã, que nós precisamos um dos outros e que nós precisamos honrar uns aos outros, causa divisão. Causa divisão.
São poucas coisinhas que acontecem, que vão minando o seu coração, que vai tirando a sua vida dali do centro da vontade de Deus, por poucas coisas que acontecem. Por isso que Jesus, ele fala e nos ensina, aprendam de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele nos chama para perto e nós nos submetemos à autoridade dele como cabeça do corpo. E o Senhor, ele nos chama para perto e ele nos ensina a amar uns aos outros. Esse é o segundo maior mandamento. Amar uns aos outros. Respeitar, o amar significa também respeitar, ter zelo, cuidado, se colocar no lugar da pessoa. E para que não haja divisão, nós precisamos ter isso nos nossos corações. Por isso que Jesus, ele nos mostra a importância de cada um dentro do corpo. E aqui no versículo 14, olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Eu não consigo imaginar a minha mão sem o meu antebraço, por exemplo. Eu não consigo imaginar o meu pé sem a minha canela, por exemplo. Vai faltar uma parte. Não tem como a gente falar que a gente consegue andar sem a coxa, sem o joelho. Não tem como. Nós precisamos uns dos outros. Existem muitos membros, mas um é só o corpo. Só um é o corpo. Nós não estamos divididos, meus irmãos. Nós estamos caminhando juntos. Nós não estamos separados, nós estamos avançando juntos. Se é tempo do despertar, é tempo de levantarmos juntos. Porque quando você levanta da sua cama pela manhã, o seu braço levanta e sai andando e seu corpo fica na cama? Não. Quando você levanta da cama pela manhã, todo o seu corpo levanta. Por mais que você fica muitas vezes ali mole, com sono ainda, mas você está andando e você está caminhando. E se você está vivendo um sono espiritual, o Senhor está te trazendo aqui nessa manhã para você despertar e falar, acorda tu que dormes. Acorda, desperta. É para esse tempo. Não fica pensando assim, mas aquele membro lá ele é mais importante, os pastores são mais importantes. Mas o pessoal da mídia é mais importante. De maneira alguma, ninguém é mais importante do que ninguém. Pelo contrário, aqui o Senhor ele está falando, no versículo 24, na parte B, diz assim, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O Senhor, ele traz muito mais honra sobre aquilo que menos tinha. Aquilo que nós desprezamos tantas vezes é aquilo que o Senhor mais honra. Mais deseja honrar. E ele levanta para poder avançar. Amém? E aqui no versículo 25, diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Todos cooperam com igualdade, com igual cuidado em favor um dos outros. Nós precisamos cooperar. E o que é cooperar? Cooperar é atuar juntamente com os outros para o mesmo fim. A cooperação que o Senhor ele deseja das nossas vidas, que a gente venha cooperar para a obra dele, que a gente venha se posicionar e despertar, é caminharmos juntos, é atuar juntamente. Todos caminhando juntos para o mesmo fim. Todos caminhando juntos para um mesmo propósito. E qual que é o propósito da nossa igreja? Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa missão?
em plantar igrejas saudáveis, está escrito ali, ó. Nossa visão, plantar igrejas saudáveis a partir de Ubatuba, no Brasil e no mundo, propiciando o amor de Cristo entre os homens. A nossa missão, pregar o Evangelho, trabalhar com zelo e perseverança na formação de discípulos com o caráter de Cristo, para transformar essa geração. Qual que é o nosso propósito, aquilo que o Senhor está entregando para nós como Igreja Apostólica Ágape? Nós cumprimos com a visão e com a missão que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Trabalhando com zelo, trabalhando com alegria, servindo uns aos outros, cooperando um com os outros. Quando nós recebemos uma direção de Deus, não é para a gente ficar murmurando e falando assim, lá vem o apóstolo com mais uma direção de Deus para as nossas vidas. Agora vai mudar as coisas. Agora vai ser dessa forma. Isso é religiosidade, meus irmãos. E nós não podemos agir debaixo de religiosidade. Nós não podemos ser como os fariseus e como os mestres da lei, que ficaram ali questionando Jesus Cristo. Mostra-nos um sinal, Jesus. Mostra-nos um sinal. Se é o Senhor mesmo, é o Messias, se o Senhor é o Salvador, mostra-nos um sinal. Meus irmãos, nós não estamos aqui para ficar vendo sinais, nós estamos aqui para caminhar por fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e avançando juntos como igreja. Essa é a cooperação que o Senhor está desejando das nossas vidas, em atuarmos juntos, unidos. Porque nós não queremos estar avançando, e nós nem conseguimos avançar com uma parte do corpo para trás. Mas quando nós temos a mesma visão, a mesma missão, o mesmo objetivo, caminhando dentro do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós avançamos. E sabe o que acontece? Nós não avançamos devagar. Nós avançamos rapidamente, porque aqueles que esperam e confiam no Senhor renovarão as suas forças. A sua confiança não está em homens, a sua confiança não está em pastor, a sua confiança, ela está em Deus. E caminhando com o Senhor, confiando nele, Ele renova nossas forças, e nós voaremos tão alto como águia. Nós correremos e nós não nos cansaremos. Porque é isso que o Senhor está desejando das nossas vidas. É tempo do despertar para nós, irmãos. E despertar como um corpo vivo, como uma igreja viva. Não uma igreja parada, mas como um corpo que avança. Amém? Abre comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 9. A primeira área que nós podemos cooperar para a obra do Senhor é atuar juntamente, aquilo que nós falamos agora. Atuar juntamente, avançando para a gente cumprir com o mesmo propósito, com o mesmo fim. E a segunda coisa que Deus ele deseja das nossas vidas, para cooperarmos na obra dele e para avançarmos juntos como igreja, é praticando essas virtudes que nós vamos ler aqui. Amém? Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chora com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de um para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Existem virtudes que o Senhor ele deseja que a gente venha praticar na nossa caminhada cristã. E aqui quando nós lemos sobre essas virtudes,
São atitudes que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa vida e caminhada cristã, e também dentro da igreja. Porque aqui no capítulo 12, no versículo 4, diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros um dos outros. Um só corpo em Cristo Jesus e membros um dos outros. Então aqui o Senhor, Ele está falando, Paulo está exortando ali aos romanos, sobre a atitude da igreja, como um corpo de Cristo, as virtudes que eles precisam ter, que eles precisavam ter para poder avançar, para poder caminhar. E a primeira coisa que ele fala, o amor seja sem hipocrisia. O amor, ele seja sem falsidade. O nome da nossa igreja é a Igreja Ágape, que significa amor incondicional. E nós carregamos uma mensagem que é cumprir o amor de Cristo. Cumprir o amor de Cristo. O nosso amor, ele precisa ser um amor de 1 Coríntios 13. Um amor que ele não é invejoso. Um amor que não é soberbo. Um amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É esse o amor sem falsidade que o Senhor, Ele deseja das nossas vidas. Não tem como, meus irmãos, eu falar para um irmão que eu amo ele, mas depois que ele vira as costas para mim, eu começo a falar mal dele. Cooperando para a obra do Senhor, cooperando no corpo de Cristo e na nossa caminhada cristã, eu amo verdadeiramente. E se eu tenho alguma coisa contra aquele irmão, é mais fácil que eu chegue nele e converse com ele. Que eu converse com esse irmão. E eu falo para ele aquilo que está me deixando chateado. Quantas vezes que eu já cheguei já em algum irmão e já falei assim, irmão, olha, se eu fiz alguma coisa para você, me perdoe. Mas eu estou com esse sentimento sobre você, esse sentimento. Porque eu não quero viver uma vida de igreja, de comunidade, uma vida do corpo de Cristo, chateado com o meu irmão. Eu não quero viver uma vida que eu tenho que passar por um lugar e quando está vindo o meu irmão por uma calçada, eu atravessar a rua e passar do outro lado porque eu não me dou bem com aquele irmão. Mas eu quero ter um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é Deus que derrama sobre as nossas vidas para que a gente venha amar uns aos outros. Para que esse amor ele não seja falso. Esse é um tipo de cooperação que o Senhor ele traz para as nossas vidas. Aqui fala, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Lá no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre nós nos alegrarmos quando os outros eles estão sendo honrados. Isso nos leva muito a não ter inveja. Quando uma pessoa ela está sendo honrada, ela está sendo ali, estão falando bem dela, estão colocando ela em uma posição, pode ser muitas vezes de liderança. Nós precisamos honrar essa pessoa também. Honrar com essa pessoa e entender aquilo que Deus está chamando ela para fazer. A responsabilidade que está sendo entregue sobre a vida daquela pessoa. E quando está falando aqui sobre honrar, deem sempre a preferência aos outros, nos impede de viver uma vida de orgulho, irmãos. Quando nós entregamos honra a quem merece honra, e não ficamos honrando a nós mesmos, se glorificando por aquilo que você tem feito, ou por aquilo que você tem deixado de fazer. Falando, eu fiz isso, olha só, poxa, hoje eu servi água, hoje eu fiquei no estacionamento, hoje eu fiquei na cantina, olha como eu sou bom servindo aqui ao Senhor. Não fica honrando a você mesmo. É uma honra para as nossas vidas servir ao Senhor. É uma honra para as nossas vidas servir o corpo de Cristo. A importância de nós estarmos servindo uns aos outros.
Porque quando nós servimos uns aos outros, nós estamos honrando uns aos outros. Há essa responsabilidade, não só sobre a vida daqueles que ministram, não só sobre a vida daqueles que são líderes, mas sobre a vida de toda a igreja. Essa responsabilidade em honrarmos uns aos outros. E aqui fala assim: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma consequência de nós sermos fervorosos de espírito é servindo ao Senhor. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós somos fervorosos de espírito. Porque nós servimos por amor, nós servimos com zelo. O Espírito Santo de Deus que está gerando nos nossos corações essa vontade e esse desejo de servir a Ele. Por isso que nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar, porque aquilo que você consegue fazer com tanta excelência, pelo conhecimento que você tem, pelas atitudes que você tem, talvez eu não consiga. E você consegue fazer com excelência, você consegue fazer com zelo. Se colocar eu, por exemplo, para mexer no som da igreja, eu não vou saber, irmãos. E eu vejo os irmãos com o tablet no culto, mexendo ali no som e fazendo acontecer as coisas. Cada instrumento saindo na altura certa. Por quê? Eles têm um conhecimento. Eles estão servindo ao Senhor com zelo. Essa é uma atitude quando nós estamos servindo ao Senhor. O nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, ele é fervoroso. Há uma chama dentro de nós. E é a chama e o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, não deixe de servir ao Senhor. Não fique de fora de algum ministério na igreja. Não fique acomodado, mas busque servir ao Senhor. Versículo 16. Eu gostaria de estar chamando o ministério de louvor. Que diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Abre comigo em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4. Versículo 32. Aqui nós estamos falando, o que nós lemos agora em Romanos 12, sobre seu mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. E aqui em Atos, capítulo 4, no versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, é como aconteceu na igreja primitiva, na igreja apostólica. Um era o coração deles, um era o pensamento deles. Meus irmãos, imagina se todos nós tivermos o mesmo coração. Quando o Senhor, Ele nos dá uma nova direção e Ele fala assim: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que coloque o pé sobre o mar e as águas vão se abrir. Se nós tivermos o mesmo coração, nós colocamos os pés junto no mar e o mar ele vai se abrir. Ninguém fica para trás. A gente recebe aquilo que vem de Deus, cai nos nossos corações. A gente entende aquilo que Deus ele está desejando das nossas vidas. E a gente não julga ninguém pela atitude que está tendo, pelo jeito que está se comportando. Mas nós estamos caminhando com o mesmo coração, o mesmo modo de pensar. Nós precisamos estar pensando da mesma forma, meus irmãos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo unido, caminhando juntos.
Não tem como você pensar de uma forma diferente, você ter uma visão diferente daquilo que é a visão da nossa igreja. Não tem como você querer pensar de uma forma e falar assim: Senhor, essa forma que eles estão fazendo é totalmente errado. Sabe qual que é o nosso filtro espiritual? Para a gente entender se a direção que nós estamos recebendo é fora daquilo que Deus Ele não quer das nossas vidas. Se nós estamos deixando de pregar a sã doutrina. Esse é o filtro das nossas vidas. Se nós recebemos uma direção que não vem da palavra de Deus, que vai contra a sã doutrina do Senhor, os fundamentos de Deus para as nossas vidas, aí sim nós podemos questionar. Aí sim nós podemos falar: opa, não, isso daqui não. Vai contra a palavra de Deus, vai contra os ensinamentos do Senhor. E Paulo, ele exortou Timóteo, exortou ali os discípulos dele, falando que nos fins dos tempos apareciam muitas pessoas pregando fábulas, contando histórias, falando sobre novos costumes, e que era para estarmos atentos a isso. Mas a direção que Deus Ele tem nos dado como igreja, de despertar e sair do nosso lugar de conforto, é para avançarmos, meus irmãos. E em nome de Jesus, nós vamos avançar juntos, como a igreja de Jesus Cristo, praticando essas virtudes do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos avançar juntos, tendo o mesmo coração, tendo o mesmo modo de pensar, porque aí, meus irmãos, nós não vamos caminhar, nós vamos correr. E Deus, Ele está nos alinhando no kairós dEle, e o kairós de Deus nos acelera para vivermos o tempo perfeito dEle. Fique de pé no seu lugar. Quando nós cooperamos e nós praticamos essas virtudes, o corpo avança. E como Jesus, Ele falou para Pedro ali, falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja avança como um corpo vivo. A igreja avança sem parar, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós declaramos em nome de Jesus que Ubatuba é do Senhor Jesus. A igreja, ela é chamada para fora, a avançar como um corpo vivo. E o lugar que você chega, meu irmão, eu não consigo chegar. O lugar que você trabalha, eu não trabalho lá. Quem vai pregar o evangelho lá? Você. E por você estar lá pregando o evangelho e você voltar feliz: ganhei uma vida para Jesus, eu vou ficar triste porque eu não ganhei uma vida para Jesus de maneira alguma, mas eu vou me alegrar junto com você. Você ganhou uma vida para Jesus, nós ganhamos uma vida para Jesus, porque isso é o corpo. Quando alguém vai para uma missão e ele volta todo feliz, falando: eu fui para uma missão, a minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ficar triste porque eu não fui? Não, eu me alegro com esse irmão que ele foi, e eu me organizo para ir numa missão também. É para um tempo como esse que o Senhor está nos despertando. Não mais tempo a perder. Não há mais tempo a se perder, meus irmãos. É tempo de avançarmos juntos. Amém? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar vindo com o teu poder sobre a vida de cada irmão aqui. Ô Senhor, nos traz a unidade do teu corpo. Nos traz a unidade do teu corpo, Senhor. Que o Senhor possa estar vindo com o teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o cabeça do corpo e que nós estamos debaixo da tua autoridade, Jesus. Nós estamos debaixo da tua governança, Jesus. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha estar trazendo a unidade do corpo, despertando, Senhor, aqueles, ó Pai, que ainda estão dormindo, ó Deus. Despertando, Senhor, aqueles que estão perdendo tempo com ressentimentos, ó Deus.
em nome de Jesus, porque nós precisamos avançar juntos, ó Pai. Nós precisamos cooperar com a Tua obra, ó Deus, e avançarmos juntos, cumprindo com a virtude do Senhor sobre as nossas vidas. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos como um corpo aqui, Ti, Senhor. Neste momento eu queria desafiar vocês como um corpo. Que ninguém fique separado neste momento. Se você puder alcançar o irmão que está do seu lado, dê a mão para esse irmão. Assim como um corpo, estaremos unidos nesse momento de adoração aqui, neste momento. Aleluia. E vamos declarar essa adoração. Nós declaramos que precisamos um dos outros. Aleluia. Se possível, não deixar ninguém separado. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Assim que foi pregado aqui nesta manhã, nós somos um corpo, Pai. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua unidade sobre nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja liberação de perdão, Senhor, quando precisaremos liberar perdão, ó Deus. Que haja preocupação em nós, ó Deus, de um pelos outros. Somos uma grande família, Senhor. Somos o corpo do Senhor aqui, ó Deus, nessa terra. E nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos e entendermos, ó Deus, quando algum irmão nosso estiver precisando, Senhor, de alguma ajuda, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que não venhamos, Senhor, a ficar olhando, Pai, a que um está fazendo, o que o outro está deixando de fazer, ó Pai, mas que possamos nos posicionar no chamado do Senhor para as nossas vidas, em servir a Tua igreja, Senhor, em servir o Teu corpo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não nos importando, Senhor, aonde estão nos colocando para servir a Ti, ó Deus, mas obedecendo ao Senhor, ó Pai, honrando uns aos outros, caminhando juntos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu oro ao Senhor, Paizinho querido, que o Senhor venha estar renovando, ó Deus, em nós, ó Pai, colocando, Senhor, o Teu amor sobre as nossas vidas, Deus. Nós precisamos uns dos outros, Pai,
para que a tua obra, Deus, ela seja feita aqui nessa terra, Senhor. Quando nós cooperamos uns com os outros, Deus, para que a tua obra seja feita, Deus. O teu reino, ele avança, Pai. A tua igreja avança, Senhor. Vidas são tocadas e são impactadas pelo teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos desperte para esse tempo, Senhor. E em nome de Jesus, que a tua vontade, ela se cumpra no nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia.